Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para expor sobre o caminho com Cristo. E nessa caminhada com Cristo já vimos a primeira parte, onde exatamente ela está em João 14, 6, que fala sobre o caminho, a verdade e a vida, quem é Jesus. Bem, dando sequência a esse, que não seria um estudo, seria uma exposição linear de quem é Cristo e de quem é Deus, para a gente poder entender o que é esse fenômeno chamado cristianismo, que mudou até o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, que influencia tantas culturas, que influenciou a história de maneira grandiosa. A gente precisa, primeiramente, entender quem é esse Deus. E essa exposição seria, como eu havia dito no meu último vídeo, aqui nos meus Reels vão achar a sequência, está certinho ali, que eu exporia sobre Mateus 22, onde Jesus faz um resumo da Bíblia e de toda a lei. E realmente Jesus foi de uma assertividade que só Deus poderia resumir dessa maneira, começando dizendo que o resumo de tudo é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, teus sentimentos e com todo o entendimento. Mas quem é esse Deus? Não. Quem é Deus verdadeiramente para a gente poder amá-lo? Nós não amamos aquele que nós não conhecemos. E talvez aí tenha uma falha de sinapse mental de entender o que é o cristianismo ou a religiosidade ou a nossa busca por essa iluminação em Cristo ou por uma dádiva ou por entender quem é esse Deus que favorece tantas pessoas dizem, graças a Deus, por Deus eu consegui isso, consegui aquilo, pela misericórdia do Senhor, Ele foi bom comigo aqui, ali ou acolá, eu consegui esse milagre. Da onde vem essa leva de testemunhos dizendo que essa pessoa favoreceu seres humanos tão falhos quanto nós? Bem, para isso nós precisamos entender quem é Deus. E nada mais justo que entender uma pessoa pelas suas qualidades. Humanamente falando, diríamos pelas suas qualidades e pelos seus defeitos, porque nós humanos temos essa composição. Somos compostos por certas virtudes e, no meu caso, eu posso dizer por uma infinidade de defeitos. Penso que todo ser humano honesto terá mais ou menos uma avaliação próxima disso. Não que eu seja honesto pelos meus méritos, mas sou honesto quando olho para Cristo e vejo quão distinto, quão diferente eu sou dele, o quanto eu preciso melhorar. Que é a razão das nossas 3 primeiras exposições aí para quem quiser ver, vai poder entender melhor isso. Então, quem é Deus? Bem, nenhum profeta do Senhor explicou melhor quem é Deus do que Davi. Por que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus? Porque ele conseguiu entender quem é o Senhor e expor isso de uma maneira não só didática, não só simples, mas principalmente emocional. Porque o pai das emoções é Deus. Foi ele que criou os sentimentos, aquilo que nos pende para um lado ou para o outro. O pendular dos sentimentos. Somos pessoas, seres humanos vivos. Uma das maiores características é porque sentimos. O penso, logo existo, ele só é um ato do sentir.
logo existo. Tanto que quando a pessoa começa a ter algum problema emocional, por exemplo, a depressão, né? A depressão gera um sentimento de morte, porque a pessoa para. A depressão, mais do que tudo, é um parar de sentir, é um parar de se expressar na alma. E nada melhor que nós vermos aqui o que está escrito, né, na Bíblia, no Salmo 116, verso 5, quando Davi ressalta 3 características fundamentais de Deus, né? Então ele diz que Deus é misericordioso, justo e compassivo. E no hebraico, quando se começa com uma palavra que já dá característica àquele sujeito, e é o caso, né? Seria a tradução literal, como está mais na King James, por exemplo, seria misericordioso é o Senhor. Então, ou seja, ele começa com a característica, é para dar ênfase, né? É para dizer que esta seria, né, a sua maior propriedade, a sua maior virtude. Como Deus não tem defeitos, ele só tem virtudes. Essas 3 virtudes caracterizam quem é Deus. Então, se vamos amar a Deus por quem Ele é. E quem é Deus? Deus é misericórdia, justiça e compaixão. Deus é graciosidade, né? A palavra misericórdia também é traduzida como gracioso, né? Ele é a própria justiça e a compassividade, né? A capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro, ou de se colocar no lugar do outro. Mas a palavra misericórdia, que é a primeira, que eu vou deixar aqui, vou dividir também em 3, eu vou descrever melhor cada uma das 3 características de Deus, e 2 delas são uma repetição, que é a misericórdia e a compaixão, porque elas coabitam na mesma raiz hebraica, né? A palavra misericórdia, ela tem no hebraico a palavra Hanun. E essa palavra Hanun significa exatamente a capacidade que nós temos de olhar para o próximo, né? Ela se aprofunda na raiz dela, que é Hanan. E essa Hanan, essa palavra hebraica, ela tem uma linda descrição feita por Strong, que é mais ou menos assim, com as minhas palavras, né? É a capacidade de alguém gentilmente se inclinar, né, para alguém menos favorecido. É a capacidade que nós temos de dirigir a nossa atenção para aquele que está sofrendo. Então, isso seria misericórdia, para aquele que está numa situação menos privilegiada, para aquele que muitas vezes não tem nem condições de entender o que está acontecendo com ele mesmo, aquele que está na ignorância do seu sofrimento. E quando nós olhamos para a palavra dizendo que Deus veio salvar nós, pecadores, né, que éramos inimigos dele, nós conseguimos entender agora, tendo essa compreensão dessa virtude. Deus olhou para nós no nosso sofrimento, na nossa ignorância. Nós estávamos ali nos batendo em sofrimento, gerando sofrimento. Porque a ignorância de quem é Deus causa isso, né? Quando nós caminhamos sem ter o entendimento do amor, o entendimento do perdão, o entendimento da compaixão, usualmente, né, nós usamos todas as nossas defesas, né, para nos proteger e muitas vezes atacar o próximo. Então, misericórdia, dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão da cultura hebraica, de quem venha descrever esse Deus primeiramente, é exatamente a capacidade
que alguém que tem domínio, que tem recursos emocionais, recursos estruturais, recursos pessoais, se estamos falando de uma vida terrena, recursos materiais, de ter a sensibilidade de olhar para o próximo que está ali sofrendo, que às vezes nem sabe o que está acontecendo com ele, né? Às vezes até agredindo a própria pessoa que está olhando para aquela situação. Mas o agride na ignorância, agride na carência de recursos. Depois a psicologia, em certos aspectos mais sistêmicos, vai dizer que alguém que está às vezes até nos atacando, né, é alguém, ou fazendo algo que nos desagrade, é alguém que não sabe reagir de outra maneira que não aquela, porque não tem os recursos necessários, não tem a visão necessária, não tem o entendimento necessário de atuar de forma diferente, de uma forma mais amorosa, harmoniosa, ou mais solucionadora daquele problema que a pessoa esteja passando, até conosco mesmo, né? Por exemplo, a gente vê muito isso em família, nos relacionamentos familiares. Então, a primeira virtude de Deus, e por que nós amamos, né? Por que Jesus vai dizer que, né, o resumo da lei é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento? Porque Ele é o Pai das misericórdias, como diz Paulo, né? É a pessoa que nos ensina a ser misericordioso, e a misericórdia é a única solução que há na vida humana. Se nós não somos misericordiosos, por isso que Deus fala, né, na palavra, né, teria misericórdia, né, certo? Daqueles que são misericordiosos. Então, essa virtude divina, ela não deve ser amada, ela deve ser imitada, incorporada. Então, amamos a Deus porque Ele é misericordioso, para que nós possamos também ser misericordiosos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos também, numa raiz mais profunda da palavra Hanan, que é Hana, nos inclinar, né? Literalmente é isso, nos inclinar para aquela pessoa menos favorecida. Nos inclinar para poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa que está se debatendo, às vezes até nos agredindo. Não? Então, esse entendimento é vital para que a gente possa poder caminhar no cristianismo ou na cristandade, ou caminhar com Cristo, não? Em sanidade, em completo entendimento, não? De quem Deus é e de quem nós devemos ser. Porque ser santos como eu sou santo, como a palavra vem nos exortar, é exatamente isso. Sejam misericordiosos, sejam inclinados àqueles, né, que são menos favorecidos em todos os aspectos, né, sempre. E assim nós seremos santos como Deus é santo. Tá bom? Na semana que vem, vamos falar mais sobre a justiça. Misericórdia, justiça e compaixão. Esses são os três atributos colocados por Davi. E vamos falar sobre o que é a justiça, né? O que é ser justo aos olhos de Deus. Por que devemos amar esse Deus com todo o entendimento? Porque Ele é justiça também. Tá bom? Um beijo para vocês, uma boa semana a todos, que Deus abençoe.